Fala, gente, tudo bem com vocês? É sempre bom poder receber cada um de vocês aqui no nosso GC Online. E tem sido um tempo muito precioso. Ao longo desse ano, a gente está estudando aí o Sermão da Montanha. E hoje a gente continua estudando e é muito bom estar aqui com o pessoal do nosso GC, né? Tá aqui o Jordan, né? Que bom ter você com a gente aqui hoje, Jordan. E o nosso desejo acerca de você que participa com a gente é que seja um tempo precioso para você também, você que é líder de GC, anfitrião, que você possa aprender com a gente aqui também a como estar à frente de um GC, como arquitetar, fazer acontecer o seu GC também. Foi um tempo bem difícil para a gente, ficamos um tempo aí com o GC online por plataformas digitais, mas voltamos aí presencialmente em muitos lugares e que seja um tempo precioso. Quero começar aqui então orando pela sua vida, pela nossa vida, pelo nosso GC, em nome de Jesus. Se você puder, do outro lado, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça por um instante. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Deus, te honramos, Pai, nesse dia. Obrigado por mais um GC, Pai, por mais um grupo de crescimento, Pai. O nosso desejo aqui é que nós possamos crescer mutuamente, Pai, uns com os outros, né, de forma equilibrada, Pai. No GC, as pessoas sempre têm o que ofertar, Pai, sempre têm o que oferecer. Nós aprendemos juntos, crescemos juntos, Pai, amadurecemos juntos, né? Isso é um grupo de crescimento, é um lugar onde todo mundo cresce junto, Pai. Que possa ser um tempo precioso aqui, um tempo de edificação, um tempo, Pai, também de adoração, um tempo de intercessão, um tempo, Pai, de muita riqueza para todos nós que estamos aqui e os demais irmãos que estão participando com a gente também desse GC, né? Que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo e Raíssa, vamos lá, Raíssa. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Eu não entendo o meu próprio agir. E sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa, mas se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Jesus, senhormente em tua presença, Rei Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo.
tocante ao meu interior. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. E se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Somente em tua presença, Rei Jesus, atrai o nosso coração a ti, porque somente em ti nós somos completos, somos completos. Jesus, nós queremos mais de ti. Nós queremos mais da tua presença. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar-me um novo coração, dar-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dar-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dar-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dar-me um coração igual ao teu, dar-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dar-me um coração igual ao teu, dar-me um coração igual ao teu.
Amém, amém. Pai, esse é o nosso desejo nesse IGC, Pai. Que o Senhor nos dê um coração semelhante ao do Teu Filho, a fim de que possamos viver uma vida, Pai, de obediência às Tuas ordens, aos Teus mandamentos, Pai. Que seja um tempo precioso aqui no nosso IGC, tanto para nós que estamos aqui, quanto para tantos outros que estão do outro lado também. Em nome de Jesus, amém e amém. A gente está aqui hoje, então, mais uma vez, para conversar. A lição de hoje pretende nos conduzir pelo tema Olhos Maus. A gente continua no Sermão da Montanha. A gente sabe que o Sermão da Montanha são princípios do reino que vai vir, mas que já veio para nós, né? Então, quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 5, 6 e 7, é uma ética e uma moral cristã, né? Que Cristo está nos apresentando como que deve ser esses cidadãos do reino dele, como que a gente deve se portar. O Sermão da Montanha fala sobre isso e a gente vai ler hoje o capítulo 6, o verso 23, que fala assim. É uma continuação. O verso 22 fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Aí no verso de hoje mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, né? Os discípulos de Jesus não podem ter uma visão dupla, a lição diz pra gente, em relação às questões da vida. Não podem andar nas trevas e andar na luz. Então a lição começa dizendo pra gente que existe um caminho diante de nós, a gente tem que escolher. A vida cristã, talvez ela se inicia a partir de uma escolha. Eu preciso escolher ou caminhar no caminho que Deus colocou diante de mim, que é o próprio Cristo. Ele fala que Ele é o caminho, mas também que abriu um caminho diante de nós. Ou eu vou continuar no caminho onde eu produzia obras da escuridão, né? O apóstolo Paulo fala aos Colossenses, né, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, os discípulos de Jesus, os que seguem a Jesus, precisam ter uma visão estabelecida, intencional, não ficar em dúvida entre situações e escolhas e em relação às questões da vida. A gente não pode cochear entre dois pensamentos, né? Os olhos maus levam a trevas, né? Então, parece que a forma como eu vejo, né, o que eu busco, o que as minhas motivações me levam a buscar com os meus olhos, revela a escuridão que está dentro de mim, né? Então, os olhos maus levam às trevas. Jesus, ele está se referindo a uma ambição fútil e egoísta. Então, é algo que de dentro, entendeu? Está muito mais dentro da gente, muito mais no externo. Se os nossos olhos forem ruins, nos tornamos intolerantes, grosseiros, desumanos e assim perdemos o principal significado da vida. Então, se os nossos olhos forem maus e ruins, a forma como nós vamos encarar a vida, os desafios da vida e até mesmo a fé cristã, vai ser tudo muito negativo. Então, Raíssa, parece que o convite do texto é para que os nossos olhos sejam transformados. É a forma como eu vejo, é a forma como eu encaro. Como é que você entende esse texto aí, Raíssa? Eu acho que é muito interessante observar que falar de olhos é falar de coração. E o Senhor, Ele nos chamou para ser luz. Luz em meio às trevas, luz no mundo, luz no meio da escuridão. E falar de olhos é falar do nosso coração, do nosso interior, né? Do coração é da onde saem as saídas da vida, é onde tem as nossas tomadas de decisões. Então é muito interessante nós avaliarmos o que nós temos preenchido o nosso coração. Não só o que nós temos visto, mas do que a gente está se alimentando. Exatamente. E aí a forma como a gente olha para tudo que acontece ao nosso redor determina muito como é que também andam as nossas emoções, a nossa fé, né? A lição ela fala assim, que nós precisamos ter cuidado com os nossos olhos, né? Porque uma vida pautada em olhos que são maus podem nos conduzir a viver uma vida também fadada à ansiedade, às preocupações, né? E a coisas vazias, né? Então a forma como a gente olha o mundo, Jordan, tem que ser redirecionada ou até mesmo transformada por essa experiência com Cristo, para que a gente consiga olhar para o mundo agora com olhos bons, até para que haja esperança também. Já viu aquela pessoa que ela tem um olhar muito pesado acerca de tudo, é quase que desistida. Então, quando você encontra com alguém cujos olhos são maus, falta esperança, falta
paciência, falta essa capacidade de aguardar e confiar que existe um projeto, que existe um plano. Você pensou em algo, Jordan, sobre os olhos serem maus e bons? Rafa, eu acho interessante, sempre que lermos, né, os nossos olhos são bons ou maus, é sempre interessante a gente levar para um quesito de discernimento, né? A forma no qual eu consigo olhar para o outro ou para a realidade da vida, para alguma coisa que acontece no nosso contexto, no nosso cotidiano, e sempre entender e sempre enxergar essa palavra olhos, a visão como um quesito de discernimento, aquilo que eu consigo perceber em você, aquilo que eu consigo tirar de lição sobre a sua vida ou sobre o contexto da sua vida, porque a nossa tendência é o discernimento negativo, né, acerca da nossa primeira impressão com as pessoas ou alguma coisa de mal que acontece, mas eu creio que Jesus tenta trazer, principalmente nesse capítulo 6, a visão de que o nosso discernimento, como a Raíssa diz, o nosso coração, o nosso interior, ele precisa olhar para algumas situações e colocar bondade Sim. ao olhar as pessoas, colocar bondade ao olhar as situações. Eu acho que pauta sobre isso um pouco também, sobre a questão do nosso discernimento sobre as coisas. E é quase que desafiando a gente a ver por além daquilo que os nossos olhos estão mostrando a gente. Porque ainda que os nossos olhos mostrem uma destruição e tudo que a gente tem visto, né, essa capacidade de um olho que foi redimido pela graça, um olhar redimido, existe esperança, né? Por exemplo, se a gente pegasse aqui o exemplo de Jó e da esposa dele, né, a Bíblia relata pra gente que tem uma destruição acontecendo, tem perdas financeiras, tem perdas de familiares, enfim, tem um mal acontecendo. Então, a gente não está também negligenciando que a esposa de Jó, ela está vendo o que está acontecendo de mal. Só que Jó decide, de alguma forma, olhar de forma diferente para isso. Então, olha, isso que está acontecendo são os maus de Deus. Parece que ele, de alguma forma, ele tem tanta confiança de que Deus está no controle da vida dele e da história, que tanto o bem quanto o mal manifestam a vontade de Deus. E aí, então, ao invés de ser uma pessoa pessimista, negativa, ele se porta como alguém que tem fé, mesmo diante daquilo que os olhos estão mostrando, entendeu? Então, parece que quando Jesus fala sobre olhos maus aqui, ele fala muito mais sobre um olho que não pode contemplar a beleza da graça de Deus. Sabe? É um olho que não foi redimido, que não consegue ver bondade, formosura, que não consegue ver riqueza, né? Porque está muito apegado ainda a tudo que é mal, a tudo que a gente tem visto, né? Nos olhos maus, inexiste brilho de generosidade, apenas amargura, desprezo pela vida. E de fato, às vezes você encontra alguém que a forma como a pessoa vê o mundo, às vezes a gente está assim tão amargurado, a forma como nós vemos a vida, encaramos os desafios, encaramos as dificuldades que todo mundo tem. O sol nasce para o justo, para o injusto, a chuva também cai sobre todos. Agora, a forma como cada um encara essas dificuldades fala muito sobre a graça e fala muito sobre uma experiência com Deus. Né? Porque ou eu vou olhar para tudo que acontece de mal e eu vou sentar e vou chorar e vou ficar desesperado, ou eu vou falar assim, eu sei que tem um Deus controlando, governando, eu sei que tem um Deus por detrás da cortina, coordenando os acontecimentos para louvor da glória dele. Né? Então é quase que um olhar redimido. Sabe, eu gosto muito de pensar na ideia da lua, porque a lua ela não tem uma luz própria. Ela reflete o quê? A luz do sol. E da mesma forma somos nós. Nós não temos a nossa luz própria. De nós mesmos não pode sair nada de bom. Então nós refletimos a luz de Deus. Então eu acho muito interessante a gente avaliar como que é a forma que a gente olha para Deus. Como que a gente enxerga Deus? A gente enxerga Ele como um pai presente, um pai que te entende, mas também que é um pai que corrige, que ama, que te ensina. A gente consegue enxergar Deus dessa forma, porque quando a gente muda a nossa forma de ver a Deus, eu acho que isso muda também a forma como nós olhamos para nós mesmos. Nós conseguimos entender quem nós somos em Deus. E aí esses olhos, então, que são maus, parece que eles estão muito mais apegados e focados no caos do mundo do que na bondade revelada de Deus a todo dia, todo instante, né? Parece que o povo hebreu, quando sai do Egito, ao invés de perceber a promessa que Deus faz de conduzi-los até a terra prometida, eles estão focando no fato de que eles não têm mais para comer que eles tinham no Egito. Né? E aí eles começam o quê? A murmurar, porque eles veem aquele caos, aquela bagunça de não ter algumas seguranças. Então parece que o olhar mau, os olhos que são maus, negligenciam a bondade de Deus, a sua graça, a sua generosidade, o seu favor. Né? Então, por isso que acho que se faz necessário a gente mudar essa nossa visão, permitir que Deus toque na nossa visão, nos nossos olhos,
para que a gente olhe para o mundo e, consequentemente, para as pessoas. Porque como olhar para uma pessoa que vive uma vida alienada, né? Por exemplo, um criminoso, como olhar para essa pessoa e acreditar que Deus pode transformar se os meus olhos são maus? Né? Eu acho que o olhar mal rouba de nós a esperança de poder ver transformação, de poder ver Deus movimentando em meio a tudo que a gente tem visto. Né? A Bíblia vai dizer para a gente que, no princípio, a terra estava sem forma e vazia, parecia que estava um caos, uma bagunça, e Deus perdeu o controle? Não, Deus está ali. Então, os olhos maus, eles negligenciam a existência de Deus, o cuidado de Deus e a coordenação de Deus. Deus continua governando e coordenando toda a história, mesmo quando os nossos olhos naturais mostram aparentemente o inverso. Por isso mesmo que nós somos convidados a olhar com os olhos da fé. Porque se eu me apegar só com aquilo que os meus olhos naturais me mostram, aí a gente realmente vai ficar ansioso, vai ficar preocupado e não vai ver muito sentido nas coisas, né? Aqueles que estão na escuridão, eles estão com os seus olhos tomados por uma cegueira espiritual, em que apenas o que é infame, o que é desprezível, o que é repulsivo, né, é capaz de atraí-lo. Tem algumas pessoas que não conseguem focar na bondade, parece que é um imã para coisas negativas. Pode estar diante da pessoa, está acontecendo ali um gesto de bondade e não consegue perceber. É o hábito, é o costume da escuridão. Ficou tanto tempo em trevas que agora, quando vê um gesto bom, os olhos não conseguem e não suportam. Um exemplo disso é exatamente a forma como os judeus e os fariseus da época de Cristo tratavam Jesus. Eles estavam tanto tempo na escuridão, tanto tempo amando essas obras da escuridão, que agora, diante deles está Jesus, e eles não conseguem reconhecer Jesus. E interessante, quando Jesus ressuscita Lázaro, os judeus armam um plano para matar também Lázaro. Então parece que quando os nossos olhos são maus, até o que acontece de bom, a gente murmura, reclama, não reconhece, às vezes não consegue falar. Tá, o mundo está aí, a gente estava num tempo, ainda estamos num tempo de pandemia, morreu muita gente, tá, ok, isso é péssimo, é horrível, mas você está vivo. Parece que os olhos maus roubam da gente também essa capacidade de louvar a Deus e de agradecer, porque a gente ainda está vivendo, a gente ainda tem um ar. E aí, Jordan? É outra problemática que eu ia citar. Parece que os olhos maus, ele não separa, né, o que é bom e o que é ruim. Tudo se torna treva. Como o próprio texto cita, a gente não consegue ter a capacidade de discernir o que é desfavorável, por exemplo, como no sofrimento de Jó, era favorável aos olhos de Deus, né? Era o propósito, era o plano de Deus que ele tinha para a vida de Jó. Então, o grande problema dos olhos maus é que a gente olha para algumas situações e, por mais, como o Rafa citou, por mais que ela é uma situação boa, não existe dicotomia entre o bem e o mal. Se o meu olho é mau, tudo que eu olho, tudo que eu percebo se torna mal. Inclusive, olhar para as pessoas também, porque às vezes nós olhamos para o próximo e não conseguimos ver perspectiva de vida, não conseguimos ver que Deus nos transformou e também pode transformar ele. A gente já olha julgando, tirando conclusões precipitadas. Imagina o perigo, então, de você encontrar com alguém cujos olhos e o olhar é mau, porque tudo que provém dessa pessoa, de fato, é escuridão, é trevas, porque não tem expectativa, não tem esperança, não tem fé para poder falar. Eu acredito que Deus possa fazer, né? O que acontece de bom diante dessa pessoa nunca vai satisfazer, porque o olhar, os olhos, entendeu? Por onde entra a informação é mal. Então, tudo que entra contaminado, né? E o que sai, já sai também contaminado, né? E a lição, ela fala assim pra gente, que quando andamos em trevas, os erros são escondidos, as mazelas são camufladas e sempre tendemos a nos acomodar e dormir no sono espiritual da indiferença. Essa é a realidade apresentada por Jesus. Existe uma realidade de trevas para aqueles que resolvem não olhar mais para Cristo, né? Então, os olhos maus também é essa disposição de não olhar para Jesus, porque logo se Cristo é a luz, né? E o simples nascimento e a apresentação dele ilumina a escuridão, né? Eu posso ter os olhos maus, mas a permanência é uma opção, é opcional, né? A lição conclui assim, as palavras de um teólogo: se você é emocionalmente atraído mais por coisas materiais do que por Cristo, ore para que Deus te dê um olho bom e desperte-o da cegueira do olho mau. Tudo é uma questão de prioridade. Ou nossa prioridade é Cristo ou as coisas deste mundo.
ou os nossos olhos são bons ou são maus. E como aplicar isso à sua vida? Como aplicar isso à nossa vida, né? É necessário fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, melhor, naquilo que não se vê. É necessário fixar os nossos olhos, não naquilo que se vê, né? Mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, é temporal, mas o que não se vê é eterno. Eis aí um desafio, né? O nosso desejo é que não somente você que está participando do GC com a gente, mas também a gente, nós consigamos fixar os nossos olhos naquilo que não pode ser visto, naquilo que vem por meio da fé. Tudo que a gente vê no mundo, o caos do mundo é temporário, é passageiro, vai passar. Então, o desafio é olharmos através de Cristo para tudo que está acontecendo, olharmos para Cristo como fonte dessa bondade e luz, no nome de Jesus. Enquanto eu oro por você, depois cantamos uma canção. Pai, a minha oração por cada irmão e irmã que está do outro lado, por nós que estamos aqui, é para que o Senhor toque nos nossos olhos, Pai, para que o nosso olhar seja um olhar redimido, Pai, um olhar que louva o Senhor por coisas boas e que também te louva, Pai, pelo mal, porque sabe, Pai, que tanto bem quanto mal nas tuas mãos tem um propósito. Nos ensina, Pai, nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Somente em tua presença, Rei Jesus.